atender aqui a nossos amigos do Facebook. Alessandra Barbosa, bom dia, Su, querida, a todos que assistem o programa. A Rita Correia, bom dia, sempre ótimo participar desse bate-papo. A Paula Magda Pivoto Palma, bom dia, ótima entrevista, muito bom sempre ouvir a Suzana. E a Estela Braga faz uma pergunta aqui para a Suzana. Oh, que bom. Poderia falar quando a razão diz uma coisa e o coração diz outra? Ó, pergunta. Boa, boa. A Estela faz boas perguntas. Bom, é tentar, dentro do possível, um ponto de equilíbrio, como em tudo. Agora, eu vou dar a resposta pela minha atitude, pelos meus hábitos. Se a emoção determina uma coisa e a razão determina outra, feliz ou infelizmente, eu vou pela razão. Porque eu acho que é a possibilidade de erro menor. A emoção, normalmente, nos atrapalha muito, nos precipita, e a emoção dificulta o nosso raciocínio lógico, o quase impede. Então, quando a gente vai pela razão, mesmo parecendo uma pessoa mais fria ou insensível, a possibilidade de erro na atitude é menor. Não é que não exista, sempre existe a possibilidade de erro, mas esse erro tende a ser menor. Agora, quando se vive pela emoção, eu sinto muito, mas a tendência é erro em cima de erro, tropeço em cima de tropeço, porque a emoção não pensa. A emoção age por impulso, não pensa, infelizmente. Já a razão talvez pense demais, pondere demais, talvez não permita pesar o lado afetivo, emocional, sensível, pode até ser, mas é preferível no meu enfoque. Não posso dizer eu estou certa. Na minha maneira de ver, a razão nos permite ter uma vida pelo menos um pouco mais equilibrada, com atitudes um pouco mais ponderadas. A emoção é o vento, até gostoso, mas que nos causa tropeços, que muitas vezes enche os olhos de poeira. E então a emoção precisa ser muito bem trabalhada e direcionada para ser uma boa companheira. Agora, em tudo, o ideal é o quê? Metade razão, metade emoção, quando nós chegamos ao equilíbrio que nos permite uma vida bem melhor, bem mais harmoniosa. O equilíbrio normalmente é o ideal. Suzana, como podemos entender a parte espiritual, os laços familiares? Bom, normalmente, ao longo do tempo, os espíritos vêm para a matéria de alguma maneira próximos. Isto não é obrigatório, mas normalmente acontece. Há algum vínculo. Então, as pessoas vêm ou na família ou chegam numa situação tal que em algum momento da vida poderão se encontrar. Agora, isto tanto positivo quanto negativamente. Muitas vezes, aqueles espíritos que estão em conflito, estão em choque ao longo do tempo ou numa determinada vida, têm a oportunidade de vir na família para ver o aprimoramento, para ver como se fosse o encontro de harmonia e que as pessoas possam seguir. É uma coisa natural. Oportunidades nós vamos ter sempre. Agora, quando há o choque, é complicado o convívio entre pais e filhos. É quando você percebe na família que os pais pensam de uma determinada maneira e têm 3 filhos. 2 pensam mais ou menos na dinâmica dos pais
e um pensa totalmente diferente. Isto, tanto positivamente quanto negativamente. Então, aquele pode ser chamado de ovelha negra ou ovelha branca da família, conforme a estrutura dessa família. Então, se nós pensarmos que sempre a nossa vida material visa nossa evolução, vamos tentar entender que, tanto na harmonia familiar quanto no choque familiar, há esta oportunidade de crescer, de evoluir, de lapidar, de abrir mão das próprias dificuldades para que a vida transcorra de uma maneira tal que na próxima vida nós possamos ter as oportunidades de evoluir pela alegria, pela felicidade, pelo bem, porque isto também ocorre se o nosso plantio numa vida for bom, na próxima, possivelmente, a nossa colheita também será. E uma coisa que é sempre dita pela compreensão espiritualista: o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Não adianta plantar amarguras, raivas, ódios, ou enfim, qualquer coisa negativa, e querer colher amizade, ternura, compreensão. Vai voltar, né, para você. Vai voltar. Pensa numa onda, a onda vai e volta. As coisas espirituais, vamos dizer, a bagagem espiritual, é que vai dar origem e oportunidade para as realizações ou para as perdas, mágoas. Agora, se cada oportunidade nós aproveitarmos para o aprendizado, as coisas tendem a melhorar um pouco. Se o conflito familiar der oportunidade para que pelo menos a ovelha branca da família olhe em volta e procure perceber a característica de cada um e conviver e superar e dar oportunidades para aquela pessoa, este vai crescer bastante. Por quê? No fundo, o importante não é esta etapa de vida, e sim a continuidade espiritual. Aí a gente pensa, não é importante esta etapa de vida, mas por que eu estou sofrendo agora? Porque agora é o momento desse aprendizado. Se você perceber, muitas pessoas têm dificuldade financeira a vida inteira. Estão sempre tropeçando e muitas vezes são pessoas de uma bondade, de uma integridade, que você diz, mas meu Deus, esta pessoa é tão honesta, é tão correta, é tão íntegra, e por que sua dificuldade financeira permanece? Por que esta pessoa tenta coisas, tenta crescer e nada lhe dá certo? Porque talvez a sua tarefa nesta etapa de vida seja ser o exemplo, que outros observem esta pessoa, mesmo tendo as dificuldades financeiras, os obstáculos, continua sendo a pessoa honesta, digna, de valor. Então, isto, para algumas pessoas, será o exemplo que a pessoa precisa para parar e ponderar a própria vida. Então, no fundo, Alessandro, tudo é consequência. O bem e o mal são consequências e são oportunidades. Eu acho que eu já comentei aqui, há muito tempo, uma amiga muito querida perguntou ao Antão, meu mentor, se podia falar de vidas passadas. Ele disse, posso, mas você não prefere
saber das futuras? Lógico, ela se entusiasmou, ficou feliz. Ela disse, quero. Ele disse, você está fazendo hoje. Ou seja, hoje nós estamos fazendo nossa vida futura. O que nós queremos para o nosso futuro? A capacidade de servir, a capacidade de amar, talvez também, até de uma maneira um pouquinho ambiciosa, a capacidade de ser amada, porque tudo é consequência. Então, talvez nós consigamos, pela nossa ponderação, fazermos o amanhã um pouco melhor. Com certeza. Suzane, no mundo espiritual, quem é Jesus? Ai, é um ser de luz magnífico, é um mestre e, do meu jeito de ver e de alguns, Jesus é o tradutor de Deus para nós. Porque Deus é esta harmonia cósmica absoluta, tudo, todo. Não há uma identidade, sim, é uma presença abrangente. E esta presença abrangente, quantas vezes nos dá orientações, mas não necessariamente na nossa linguagem humana compreensível. Então, esta energia que nós chamamos Deus nos inspiraria um determinado raciocínio, nos inspiraria uma determinada postura que, ao longo do tempo, o ser humano não entende. Aí surge Jesus, que é o tradutor de Deus para nós. Porque Jesus, esta coisa maravilhosa, esta grandeza incrível, entendia, entendia a voz de Deus. Então, ele nos traduzia através de seus ensinamentos, de suas parábolas, de sua postura, de sua atitude. Jesus nos traduzia Deus. Não que ele fosse o único que podia fazer. Ao longo do tempo, outros já também tentaram, Buda, Confúcio, Maomé, talvez, Moisés, talvez, mas mesmo que algum tivesse traduzido um pouco desta vontade, eu acho que nenhum como Jesus. Pela grandeza, pela luz que ele trouxe, que ele foi e que ele é, porque Jesus não deixou de existir. Jesus é o Cristo terráqueo, ou seja, é o protetor da terra. Se quiser pensar o que Jesus é hoje em dia, é o anjo de guarda da terra, que faz o que pode para que haja harmonia. Lógico, outros mestres também se dedicam a isso, sim, esses que eu já citei. Mas, pretensiosamente, talvez até, por ser cristã, eu considere Jesus o máximo. Senão, eu não o seguiria. Se eu não o considerasse tão grande, tão sábio, tão maravilhoso, provavelmente eu não procuraria prestar atenção em tudo que ele foi e ensinou. Então, quando nós paramos, numa dúvida nossa, se fazemos uma coisa ou outra, a gente pode parar e pensar, no meu lugar, o que Jesus faria? Talvez ele não fizesse a coisa que desse maior ganho, maior prestígio, maior fama. Provavelmente ele não faria nada disso, mas ele faria aquilo que ofereceria o melhor para todos. Ele faria algo da maior bondade, sem ambição, sem ganância, sem nada disso. Mas ele faria, ele se doaria naquele momento, porque Jesus, na sua grandeza, só tinha a si mesmo para doar.
Jesus não tinha fortuna, Jesus não tinha bens, nada. Ele tinha a ele próprio para doar. E ele fazia isso constantemente. Ele doava a si mesmo e, para quem recebia, era preciosidade maior. E será que hoje não é isso? Provavelmente é. Então, se nós prestarmos atenção nele, nesse Jesus maravilhoso, incrível, sábio, perspicaz, se nós prestarmos atenção nele, ele se doa para nós. Ele doa sua proteção e sua companhia. Quantas vezes Jesus me doou seu ombro para eu me apoiar e ir em frente? Muitas. Quantas vezes Jesus me doou seu abraço para que eu tivesse um colo, até mesmo para chorar. Quantas vezes ele me doou sua mão, me puxando e dizendo, vamos em frente porque você pode, eu estou com você. Quantas vezes? E para tudo isso, basta nós olharmos para ele como esta força grandiosa, como esta força de luz, e que não morreu para nos salvar, não, ele viveu para nos salvar. Ele se fez gente para poder nos traduzir Deus que ele entendia e o ser humano não. Então, cada palavra dele é a tradução, talvez, de uma mensagem de Deus. Jesus, para mim, é a luz que sempre guiou meus passos. É o amigo e conselheiro que sempre me orientou no bem. É o irmão que na matéria eu nunca tive, para dizer, olha, em circunstância alguma você está sozinha. Então, não posso dizer se pelo lado espírita ou espiritualista seja essa a única forma de ver Jesus, mas fundamental. Jesus é um espírito de tanta luz que não iluminou só o próprio caminho, mas ilumina o de todos nós, se quisermos enxergar. Algumas religiões e doutrinas pregam que Jesus voltará. Eu, na minha ignorância, acho impossível, pois um ser de tanta luz extremamente evoluído voltar. Acha isso possível, Suzana? Olha, a Estela é uma pessoa incrível, né? Por isso que eu adotei como filho. Por ser tão incrível. Ué, sei lá, filha, eu nem sei se eu questiono isso. Sinceramente, eu acho que não dá para voltar alguém que nunca saiu. Então, no meu jeito de entender, Jesus nunca saiu de perto de nós. Não na matéria, mas como essência, como presença, eu acho que ele nunca saiu. Então, quem não saiu não tem como voltar. Agora, no sentido material, físico, talvez ele tenha voltado várias vezes, mas não houve espaço para ele. Se ele voltar agora, não haverá espaço. Ou alguém se apossará desta luz imensa de Jesus e usará para seu próprio destaque, para dizendo eu sou o protetor material de Jesus, então ele está comigo, ele me apoia. Tudo parece tão esquisito assim, né? Então, não creio na volta material de Jesus, mesmo porque eu creio na permanência dele através do tempo. E é muito mais importante nós prestarmos atenção nisso, no quanto ele está presente. Agora, voltar, também não acredito, não. Eu acho que a matéria para acolher Jesus não é matéria humana.
Mas para aqueles que acreditam, que seja uma boa expectativa, uma espera produtiva. Se lhes fizer bem, esperem. Com certeza. E Jesus está dentro de nós, né, Está Suzana? dentro, Ele por está isso. presente, então acho que não há a necessidade assim, de voltar na matéria. Concordo, porque o ser humano precisa de mais da visão matéria, palpável, mas eu acho que a presença de Jesus será muito mais percebida quando não precisarmos mais de uma presença material. A presença dele será mais notada, mais abrangente, ainda mais produtiva, quando nós realmente sentirmos o quanto ele está presente sem ser matéria. O quanto ele está presente através dos ensinamentos que deixou, do exemplo, de tantos exemplos que deu. Então, esse Jesus, que só depende de nós para ser cultivado e cultuado, que nós possamos lhe oferecer o amor suficiente para que ele se fortaleça mais e mais perante todos e para todos, não importando o segmento religioso, não importando nada, porque Jesus, de verdade, não fundou nenhuma igreja, não aderiu a nenhuma igreja. Jesus nos deixou palavras e atitudes, não nos deixou crenças, dogmas, nada disso. Jesus nos deixou Ele mesmo, na grandeza do seu ser, no amor da sua alma, da sua essência. Porque Jesus, no meu jeito de ver, sabia amar. Então, até respondendo um pouco para a Estela, no primeiro ou no segundo bloco, não lembro, acho que no primeiro, a razão e a emoção. Eu creio que Jesus sabia ponderar tão bem, coordenar tão bem razão e emoção, que isso o fez vivo até hoje. Você vai dizer, Jesus era racional? Sim, era. Jesus era emocional? Sim, era. Jesus era o equilíbrio de emoções e sensações. Então, se nós quisermos segui-lo de verdade, nós busquemos esse equilíbrio. Dá tempo. Mesmo que, como eu, tenhamos quase 80 anos, dá tempo de buscar esse equilíbrio. E se você tem 15, 20, 30, 50, aproveita o tempo para buscar esse equilíbrio em você. O mestre, quem vai te ensinar a buscar isso, é de fato Jesus. Principalmente quando você pedir para ele, Jesus, me ensina um pouco. Ele vai te ensinar. Você não vai ouvir a voz dele ao lado de você, mas você vai ouvir a voz dele dentro de você, ensinando, mostrando e guiando. Porque ele é o caminho. Jesus é a verdade, sim. E Jesus não é só a vida, Jesus é a eternidade, do conhecimento e do saber. Agora, toma cuidado. Muito do que dizem que foi falado por ele, não foi. Então, pondere. Cada coisa que você ouvir ou ler como sendo dito, falado ou pensado por ele, pondere se Jesus falaria ou agiria daquela maneira. Não aceite de braços cruzados e olhos fechados tudo que lhe falarem dele. Que passe pelo crivo do seu bom senso e do crivo no seu coração de como conhece Jesus. Pondere, observe,
analise e siga verdadeiramente tudo que seu coração disser, que é falado ou vivido por ele. E o que eu te desejo é isso. Estamos chegando ao final de mais um programa, Suzana. Foi um prazer novamente recebê-la aqui. Fique à vontade para as considerações finais. Obrigada. Meu desejo é que todos fiquem muito bem, que tenham um setembro de paz, com os corações, mesmo que até pressionados por algum medo ou fragilidade, possam, no fundo de si, ter a consciência: Deus está em mim. Se a minha força faltar, Ele me dá a dele e dá. Então, que nós contemos com a força de Deus em nós, com o ensinamento e o auxílio que Jesus nos oferece para nós irmos em frente. Muitos procuram terapeutas, psicólogos, muitos procuram coach, que nós tenhamos ao nosso lado o maior dos coaches, que se chama Jesus. E uma boa tarde a todos. Ótimos dias. Até daqui 2 semanas, se Deus permitir.